Senhor Jesus, estamos novamente aqui reunidos diante de Ti nesta noite, pedindo que nos ajude a conectar com a espiritualidade superior, que neste momento podemos acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos e poder interagir com a espiritualidade superior. Pai querido e amado, no teu nome santo e sagrado, nós te pedimos, Senhor, que abra o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender a mensagem que nos for passada esta noite. Abençoando o Wellington, que através dos seus mentores espirituais possa também passar a mensagem de acordo com as necessidades dos nossos corações e do nosso entendimento. Pedimos também, Pai de amor, que abençoe cada lar, cada coraçãozinho, segundo a necessidade de cada um, de todos que estão participando esta noite, dos que não puderam também participar. E abençoe ainda, Mestre amado, aqueles que irão ouvir essa mensagem gravada, que seja uma mensagem que traga paz, leveza e muito aprendizado para cada um de nós. Nós te pedimos que continue conosco, Senhor, a cada instante do nosso viver. E pedimos que nesta noite possamos sentir cada vez mais a tua presença juntamente conosco, nessa escola desse aprendizado. Se conosco mais uma vez, nós te pedimos, Pai querido e amado, no nome santo do teu Filho amado, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos começar mais um estudo nosso do Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje nós vamos falar, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos iniciar aqui do item 26 do capítulo 5, tá? Que é o capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos. Tá? Nós já estamos bem no final desse capítulo 5 já, tá? Que esse capítulo tem bastante itens nas explicações dos espíritos ali, nas instruções dos espíritos, né? Mas a gente já está se aproximando do final dele. O item 26, ele vai falar, como a gente está falando aqui, né, sobre, principalmente, aí, a questão do próprio título do capítulo, né, que é a aflição, né, as aflições que a gente passa na Terra. Então, o capítulo ele desenvolveu ali falando sobre o que é considerado uma aflição, o que é uma aflição real, quais são as causas das aflições, as causas que são encontradas, né, as anteriores a essa encarnação e as causas que são encontradas nessa encarnação. Então, desenvolveu ali sobre vários aspectos, mas todos eles voltados, de alguma forma, sobre essa palavra aflição e sobre qual que é o significado dessa passagem, onde Jesus diz: bem-aventurados os aflitos. Tá? No item 26 não é diferente, ele vai nos falar ali sobre provas voluntárias, o verdadeiro silício. Para a gente adentrar nesse item aqui do nosso estudo, a gente tem que primeiramente definir aqui o que o Evangelho nos quer dizer com essa palavra aqui, verdadeiro silício, né? Que é no sentido justamente das provas voluntárias. Né? O que é o silício no sentido bíblico aí da palavra? Silício é um elemento também da nossa tabela periódica, né? Um elemento químico. Mas o silício aqui, nesse sentido bíblico, não tem a ver com o elemento químico, ele tem a ver com prova voluntária. Né? Na Bíblia, o silício, o que era? Era um tipo de vestimenta ou indumentária, né, vamos dizer assim, que eles consideravam que era algo feito para mortificar aquele corpo. Ou seja, você vai achar aí o significado de silício, o significado bíblico, uma roupa áspera, o próprio significado da palavra mesmo, né, silício, com relação à roupa rude, roupa áspera, pano velho, roupa feita de cabra, né, que geralmente era uma roupa que era feita de cabra de camelo, que era um tecido mais áspero, mais grosseiro, mais pesado,
e que causava um certo desconforto para aquele que usava. Tá? Então, o sentido mais profundo que a gente acha que para essa palavra silício, no significado bíblico, é justamente esse de algo que você utiliza ali é, que te traz algum tipo de desconforto, que te traz algum tipo de aflição, né? Como é o tema central aqui do nosso evangelho nessa nossa aula, né? De bem-aventurados os aflitos. Então, mais tarde, foi se desenvolvendo, né? Era utilizado esse silício, né? Essa roupa, como um sinal de dor ou luto, ou mesmo de submissão à vontade de Deus, de humilhação perante Deus. Os povos hebreus, os povos antigos, eles tinham muito essa ideia de humilhação perante Deus, então eles tinham alguns atos ali que eles faziam, né, que significavam essa questão da humilhação, dessa subserviência à vontade de Deus, né? A utilização do silício aqui enquanto roupa áspera é um dos exemplos que a gente utiliza disso, mas tinha também a questão, às vezes, de rasgar as próprias vestes, né? Que era um sinal também, né? Poderia ser um sinal de luto, também. Eles são sempre esses significados, eles são relacionados, né? De um significado de luto, de dor, de sofrimento, um significado de submissão à vontade divina, de humilhação perante a divindade. Também tinha-se o hábito de pegar terra do chão e jogar sobre a cabeça, em um sinal de humilhação perante Deus, né? Esses são alguns dos sinais. Então, aqui, o silício que a gente tem que entender que o Evangelho vai nos falar na mensagem de hoje é nesse sentido, de submissão à vontade de Deus, de um sofrimento auto-infligido, vamos dizer assim, como um sinal de submissão à vontade de Deus, como um sinal de, olha, eu estou me pungindo essa dor aqui, esse sofrimento, de forma voluntária, mas porque eu respeito a vontade divina. É como se eu fizesse um sacrifício de mim mesmo para exaltar essa divindade. Tá? Então, só para a gente introduzir aí o nosso assunto, o silício que a gente vai ouvir falar durante a nossa aula de hoje é neste significado, tá? Não encontra nenhum significado aí no texto de hoje com relação ao silício ali que a gente encontra na tabela periódica, tá? Com relação ao elemento químico. Tá? Nós estamos falando aqui desse sofrimento auto-infligido como um sinal de obediência à vontade de Deus ou de humilhação perante Deus. Tá? Então, se discutia muito se essa questão de o próprio ser se auto-infligir um sofrimento, se auto-infligir ali uma dor, se isso contaria como uma prova de fé, uma prova de resgate, se isso auxilia ou não na caminhada terrena, e aqui o Evangelho vai nos trazer isso, né? Como o próprio título do livro que nós estamos estudando diz, é o Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós vamos ver, segundo o Espiritismo, o que tem de proveitoso nessa conduta de utilizar-se do silício ou não, de uma forma geral, se infligir, se auto-infligir um sofrimento, né? Por qualquer prerrogativa que seja, se isso ajuda ou não ajuda, ou tem algum proveito, considerando aqui, né, o viés espírita de que somos espíritos imortais em um processo de evolução contínua. Tá? Então, o Evangelho vai nos inaugurar esse item 26 com uma pergunta, e olha, ele já vai fazer ali, né, uma contraposição de uma outra pergunta que seria análoga, para justamente evidenciar o quanto que essa questão ela pode ser contraditória com relação ao sofrimento auto-infligido, à aflição auto-infligida, vamos dizer assim, né? Aquele ser que ele mesmo ele se causa o sofrimento. Então, o Evangelho vai nos perguntar, né? Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Então, veja, o Evangelho já está iniciando aqui, já questionando isso, se a questão de é lícito ao homem, ele talvez ele se livrar de um sofrimento, né? Porque o silício ele é utilizado como nós estamos vendo aqui, né, como um sofrimento auto-infligido.
Se nós estamos na Terra, né, partindo lá do início desse raciocínio que leva a essa pergunta, né? Se nós estamos aqui na Terra, durante os nossos estudos aqui, a gente já transcorreu um grande caminho e já chegamos a algumas conclusões, por exemplo, essa de que a Terra é um planeta de provas e expiações, e que nós, enquanto seres habitantes desse planeta de provas e expiações, nós seremos inevitavelmente submetidos durante o nosso processo aqui de reencarnação a aflições. Então, nós vimos nesse nosso caminho estudando com relação a essa questão. Ora, se há um sofrimento que atinge, né, assim, invariavelmente, sofrimento e aflições que atingem invariavelmente aqueles que estão encarnados aqui na Terra, a gente estuda também que isso ocorre porque tem um fundamento, tem um objetivo, né? Deus, nosso Pai, ele não nos criou para simplesmente habitar no planeta de provas e expiações e sofrer nele. Ô, filho, deixa eu só fazer uma pergunta. O pessoal tá falhando a internet de vocês ou é a minha aqui que tá falhando? Porque para mim tá chegando muito ruim o som. Eu quase não estou entendendo o que você está falando. A minha também tá ruim. Boa noite. Boa noite. A minha então também tá. tá ruim. Tá falhando. Tá falhando, assim, corta as palavras conforme você vai falando e eu não estou entendendo. Eu estou perguntando porque qualquer coisa eu ia sair e entrar de novo. Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui mudar o microfone aqui. Ver se modifica alguma coisa aí. Melhorou, ficou bom. Só de você, agora quando você falou, eu entendi perfeitamente, eu acho que o pessoal também, até o som da sua voz, né, deu para perceber, porque estava uma voz assim diferente, sabe, esquisito. Vê se continuou aí, se tá dando para entender ainda. Eu estou entendendo agora, perfeitamente. Às vezes Agora tá bom, o som tá bom agora. Quando acontecer isso, vocês avisam aí, porque aqui tem 2 microfones, então, se acaso um falha, ele liga o outro, né? Então, às vezes, na hora de ligar aqui, ele pega algum microfone ali, fica dando algum estático, alguma coisa. Vocês perceberem que a voz está meio robotizada, geralmente é por causa do microfone, não por conta da internet. Acho que foi isso que aconteceu, né? Tá. Estava meio robotizada mesmo, estava esquisita a tua voz, não era a sua voz igual a gente está acostumado a ouvir, não. Agora estou ouvindo perfeitamente. Tá, quando acontecer isso, vocês me dão um toque aqui que a gente já muda. Eu vou recapitular, então, essa primeira parte, assim, para a gente poder adentrar nesse estudo, né? Por favor, porque eu não entendi nada. Tá, de uma forma geral, o que eu estava falando no início aqui era com relação ao significado da palavra silício, que é o que vai ser utilizado no nosso estudo de hoje, tá? Por quê? Nós temos o silício, que é um elemento químico, que compõe ali a nossa tabela periódica, dos elementos conhecidos aqui na Terra, e que não tem nada a ver com esse significado aqui. Como o próprio início do texto aqui, do título, nos diz, né, provas voluntárias, o verdadeiro silício. O silício a que se refere aqui é o silício no sentido bíblico, que é um sofrimento auto-infligido, tá? Silício, a própria palavra, no contexto bíblico, tá? O significado dela está ligado à roupa feita de cabra, ou de camelo, ou tecido pesado, pano velho, tá? O que isso significa? Esse silício que está dizendo aqui era as roupas que o João Batista era famoso por usar lá, que em várias citações fala que ele era considerado uma pessoa estranha e que ele se utilizava de roupas de pelo de cabra. Roupas feitas de pelo de cabra, de pele de cabra. Isso era considerado uma mortificação do corpo. Utilizar-se de tais indumentárias, de tais roupas mais pesadas, feitas com materiais mais ásperos, era se infligir um sofrimento como um sinal de submissão à vontade divina, como um sinal de luto, muitas vezes, como um sinal de sofrimento. Havia toda uma mística por trás desses sinais, né, utilizados aí pelos hebreus,
de luto, de sofrimento. Então, não era só a questão aqui do cilício que a gente vai abordar aqui. Mas, por exemplo, eu utilizei os exemplos bíblicos que a gente tem notícia aí de que, naquela época, os povos, em sinal de luto, em sinal de dor, em sinal de submissão e de humilhação à vontade de Deus, eles costumavam também rasgar as suas vestes, né? Outro sinal que eles utilizavam era cobrir as janelas com tecidos pretos, né? Como sinal de luto, jogar a terra do chão sobre a própria cabeça como um sinal de humilhação à vontade divina. Então, eles acreditavam que fazendo isso, né, eles se submetiam a um sofrimento que, de alguma forma, teria um aproveitamento espiritual para eles, por assim dizer. Tá? Então, nós estamos estudando aqui bem-aventurados os aflitos. E esse item que nós estamos estudando de hoje é com relação a justamente esse sofrimento auto-infligido, vamos dizer assim, ou as provas voluntárias. Ora, no caminho que nós traçamos até aqui, nós entendemos que nós estamos em um planeta de provas e expiações, e por estarmos em um planeta de provas e expiações, é natural que nos deparemos, durante vários momentos aí da nossa encarnação, com dificuldades, com obstáculos, com as provas e expiações, como a própria classificação do planeta aí nos indica, nos dá a entender, certo? Então, o Evangelho vai nos abordar essa questão, essa temática de hoje, justamente se utilizando desse conhecimento que a gente adquiriu nesse nosso estudo até aqui, né? Por quê? Qual que é o raciocínio que decorre dessa pergunta que a gente vai ler aqui já, logo no início do item 26? É o raciocínio de que, se nós estamos aqui, né, em um planeta de provas e expiações, iremos passar por aflições, por provas, por expiações, por obstáculos, por dificuldades, e entendendo, né, como nós já construímos esse conhecimento durante estudos anteriores, entendendo que existe um objetivo para isso, existe um fim, não é simplesmente um criador que nos criou para nos colocar num planeta de provas e expiações e simplesmente sofrer, como se isso fosse algum tipo de jogo sombrio aí do nosso criador, de colocar nós aqui para sofrer e simplesmente espiar isso, né? Ficar ali vendo isso acontecer. Não, tem um objetivo. Nós somos submetidos àquilo que o nosso espírito precisa para evoluir, né? Então, nós estamos dentro de um processo evolutivo e essas dificuldades são necessárias para que nós nos desenvolvamos enquanto espíritos imortais, ok? Até aqui, nós conseguimos chegar num consenso a respeito desses itens, de que nós somos espíritos imortais, que estamos passando por um processo evolutivo, que nesse momento é necessário que nós estejamos aqui em um planeta de provas e expiações e passemos por essas provas e expiações, porque isso tem um objetivo, que é, ao final de tudo, a evolução, né, nossa enquanto espíritos imortais, né? Acredito que até aqui isso tenha ficado claro, né? E por que eu estou recapitulando isso? Porque a primeira pergunta aqui já nasce de uma certa contradição que pode haver nesse tipo de entendimento. Por quê? Se nós entendemos que os sofrimentos, as aflições, aos quais nós somos submetidos aqui na Terra, têm um aproveitamento evolutivo para o espírito, então, a gente aliviar esse sofrimento não seria contrário à lei da evolução? Né? É essa a questão que o Evangelho vai nos trazer nessa temática de hoje, com relação a se há realmente um aproveitamento em nós, primeiramente, em nós nos causarmos sofrimento auto-infligido, e aí, por isso, o significado do cilício, né? Colocando nos dias de hoje. Então, se eu tiver alguma atitude de que vai me causar um sofrimento ali, isso vai ter um aproveitamento ainda assim na questão evolutiva do meu espírito. E aí decorre de uma outra pergunta, que é essa primeira que está aqui no item 26. Né? Disso decorre a pergunta de que, bom, se há um aproveitamento, então seria lícito ao homem eu abrandar esse sofrimento? Por exemplo, eu estou passando por algo ali muito difícil, uma dor intensa. Vamos ilustrar de uma forma assim bem prática. Estou passando por uma dor intensa, estou com uma dor de cabeça. E aí eu tenho o remédio aqui em casa que eu posso tomar para diminuir essa dor, para fazer passar essa dor. Eu vou tomar lá uma dipirona, né, para essa dor.
é lícito que eu faça isso, sendo que algo que nós já construímos o conhecimento até aqui, de que todo sofrimento que a gente passa tem um fim, tem um objetivo? Então, seria lícito eu abrandar essa dor? Sim, muito lícito, até porque Deus, através, dos farmacêuticos, dos laboratórios, ele deixou a medicina para nos ajudar. Nós temos as nossas provas para passar, mas de todas as provas que passamos, nós somos ajudados e somos amparados o tempo todo. Eu acho assim, é igual, agora eu vou fazer uma colocação. Então, uma pessoa que ela está com câncer, né? Ela tem a quimioterapia, que pode ou não, né? Nem toda o câncer é de cura, mas é um meio, é um caminho alternativo para a cura. E aí, então, ela não vai usar esse caminho para a cura? Se ela não usar, o que é que ela está fazendo? Ao meu ver, ao meu entender, é um suicídio, indiretamente, mas é um suicídio, porque ela não está aceitando aquilo que Deus deixou que pode estar ajudando ela, sim. Exatamente. Mais alguém quer? Boa noite. Boa noite. Eu concordo com a Aparecida também, penso da mesma maneira, até porque a gente tem que se cuidar, né? Cuidar do corpo que é emprestado. Até porque falta uma jornada, a gente não sabe a distância, né? E o tempo da nossa jornada. Então a gente tem que se cuidar, aliviar o que puder aliviar, né? Tentar curar aquela enfermidade que nós temos até para não nos entregar, porque se aquilo ali foi um aprendizado, que possamos aprender também a ser humilde e procurar ajuda. Eu penso assim. Sim, sim, também tem esse viés também, nós vamos aprofundar nisso. Concordo também com as meninas, porque o objetivo, no caso aí da gente passar por esse sofrimento, por essa prova, é exercer a nossa paciência, a nossa resignação, e não cruzar os braços e ficar achando que aquele sofrimento, né, vai, como se diz, nos trazer, né, você ficar de braço cruzado, você vai se redimir, não é assim. E também acho que é da lei você, de conservação, de sobrevivência, de você ir buscar esse recurso nessas ferramentas para que amenize, alivie aquela prova, aquele sofrimento. Então, a gente busca, sim. Quando a gente busca uma medicação, um médico, então é justamente para isso, né? Claro que muitas vezes não vai retirar a gente da prova, mas com certeza a gente está exercendo essa busca, né, que faz parte, né? É uma resignação ativa, né? Foi o que a gente viu lá, dinâmica, né? Foi o que a gente viu lá atrás, né? Então, assim, eu me resigno, mas eu vou me esforçar para que fazer algo, né, para que também se torne mais aliviado, né, como se diz. Você não precisa dificultar mais ainda aquilo que você já está sofrendo, né? E também não tem a questão de você se submeter a um sofrimento, sendo que você tem formas também de abrandar esse sofrimento. É uma interessante. amenização, né? Oh, perdão. Isso. Diga, Glicélia. Não, Depois eu vou... Gilceia, É uma forma de amenizar, né? Se você tem Sim. ferramentas, como diz Janete, para amenizar a dor, mesmo consciente de que essa dor é preciso passar por ela, mas até Deus não quer que a gente sofra, né? A gente tem que entender que Ele é misericordioso. Então, se a gente tem instrumentos para utilizar, por que não? E se você não procura, também concordo com você, Aparecida, é uma forma de suicídio, você querer morrer, né? Querer talvez fugir de outros problemas como se a vida, aquele problema com aquilo, com a eliminação, a sua eliminação fosse apagar, né? Sim. Muita gente morre assim. Eu já vi pessoas que se entregam
a doença por achar que ali já vai solucionar os outros problemas. E, na verdade, não apaga, né? Acho que na sua evolução, na sua jornada, tudo faz parte. Edna colocou aí que é paciência, é também um teste de paciência, de querer, de amor próprio, mas é o amor próprio por quê? Porque Deus nos deu a oportunidade da vida. Então, vamos fazer com que a gente tenha um tempo determinado, mas que seja feita a vontade dele, né? Não vamos facilitar a nossa volta só por conta de outros até problemas, né? Eu também vejo nessa forma, Aparecida, do suicídio, quando você não se trata. Sim, É isso. e até porque eu não recordo, não me recordo direito, mas de uma história que, eu não sei se foi Divaldo ou Chico que contou, que um espírito amigo apareceu, acho que para Francisco de Assis, e falou assim que um homem que tinha um homem tinha um jumentinho, e que ele judiava desse jumentinho dele, que ele andava no sol escaldante e fazia as longas caminhadas, e também eles usavam aqueles negócios de se bater, de se cortar o corpo, e se não me engano ele tinha lepra, e foi contando. E o Francisco de Assis ficou assim, revoltado, falou assim, nossa, mas me fala quem é esse homem que te judia tanto desse jumento, né? Onde já se viu? Falou assim, então esse homem é você, o jumento é seu corpo. Então, daí dá para ter uma noção bem, né, assim, através de uma história, de um conto, que igual Janete falou e todos falaram aí, nós temos por obrigação de cuidar e muito, mas muito bem desse corpo que é a morada do nosso espírito aqui, para podermos atravessarmos essa jornada nossa aqui da melhor forma possível. O Evangelho vai, na conclusão desse capítulo aí, ele vai justamente nesse sentido, dessa obrigação que nós temos. Ele vai nos dizer o porquê que tem essa obrigação ainda. Ora, por que você tem essa obrigação de cuidar tão bem do seu corpo assim? Por que ela é tão latente? Né? E, assim, indícios disso, sinais disso, não vão nos faltar. Quando a gente começa a estudar, por exemplo, o Livro dos Espíritos, onde vai trazer ali, como a gente já viu bastante com o Alberto aí, um compilado ali bastante pedagógico e didático das leis que regem o universo, vai nos exemplificar ali, vai nos trazer e vai nos comprovar de que nós temos, dentro do nosso espírito, gravada a questão do instinto de sobrevivência. Então, a lei seria contrária, a lei divina que rege o universo, seria contrária a um instinto que nós mesmos carregamos dentro de nós, e que, se nós carregamos dentro do nosso espírito e não do nosso corpo, foi criado pela própria divindade, seria justo isso? Uma outra questão que dá para levantar aqui também, e que esse capítulo também, esse item também vai solucionar. Ora, é realmente na dor que está essa questão do resgate? Será que é realmente na dor? Porque se a gente considerar isso, que é simplesmente ali na dor, então qualquer dor causa salvação. Como que fica o caso do suicida, então? Porque ele se causa uma dor, né? Então, a questão não é tão simples assim. A gente já consegue identificar aí que não é simplesmente a dor que faz o homem avançar. A dor, ela é um termômetro, muitas vezes, e às vezes ela é algo que vai ser utilizado como um combustível, ou mesmo como, vamos considerar, um empurrãozinho ali que a gente recebe para poder corrigir o nosso curso, a nossa trajetória. Ela vem, em alguns momentos ali, como uma ferramenta de correção justamente dessa rota, quando esse espírito ele começa a se desviar demais ali daquele planejamento encarnatório, então vem algo que vai atingir o âmago dele ali, para poder causar ali pelo menos um momento de perplexidade, ele poder analisar melhor as coisas à sua volta e ver se realmente é esse caminho que ele está querendo trilhar. Sabe? Ter uma chance ali de ter um aclareamento ali das suas ideias, para poder pensar com mais clareza e ver se realmente ele está seguindo em direção, com as suas atitudes, pensamentos, com o exercício do seu livre-arbítrio, se ele está seguindo em direção àquilo que ele almeja.
Tá? Então, a dor, muitas vezes, é utilizada nisso. Ora, se a gente analisar simplesmente pelo ponto da justiça e do amor de Deus, a gente já consegue chegar nessa resposta de uma forma mais clara. Obviamente que não é a dor, porque senão a gente tem que levar como verdadeiro o pensamento de que a divindade se regozija com o nosso sofrimento. Se for a dor considerada como único instrumento ali de evolução do espírito, a gente chega na conclusão de que talvez a divindade, então, ela aprecie, vamos dizer assim, o nosso sofrimento, sendo que Jesus mesmo nos disse que não é dessa forma que funciona, que o Pai não se alegra com o nosso sofrimento. Tá? Então, essa pergunta que está no item 26 aqui, logo no início, já nos dá uma direção já de como que a gente deve pensar. E interessante, né? Todos que participaram aqui deram pontos muito importantes para a gente construir esse fundamento, todos eles estão aqui. Então, todas as questões, todas as participações aqui estão certas com relação a isso aqui. Então, a gente vê que se o Evangelho está nos dizendo isso aqui de uma forma tão clara, é porque realmente existe essa contradição, só que no fundo, quando a gente analisa como espírito imortal, a gente consegue achar essa resposta. Então, vamos lá, vamos no texto aqui que a gente vai chegar nela. Ó, perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. O que o Evangelho está nos dizendo aqui? Olha, se você me perguntar se eu devo ou não, né, abrandar, diminuir, né, aplacar um pouco desse meu sofrimento pelo qual eu vou passar aqui na Terra, eu vou te dizer que essa pergunta ela é igual eu perguntar se aquele que está se afogando é lícito ele se salvar. É isso que ele está nos dizendo aqui. É lícito, então, aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, é lícito retirá-lo? E ao que está doente, é lícito chamar o médico? Então, ele vai nos dizer aqui, agora voltado mais uma vez, ó, espírito imortal. As provas têm por fim exercitar a inteligência. Ora, então, veja, a dor ela é mais utilizada ali como uma ferramenta para indicar que tem algo a ser corrigido, tem algo a ser feito. Não ela é passagem, tá? Ela não é morada. Isso é muito importante da gente se lembrar. Até às vezes a gente cita aqui, né, que as pessoas às vezes, né, tem o costume de comentar que espírita parece que gosta de sofrer. Não, não é. A questão não é essa. A questão é entender o sofrimento. Não reclamar, mas não amar o sofrimento também. Tá? Não se apegar a esse sofrimento, não se apegar à dor, não se causar dor. Tá? Porque isso não tem aproveitamento, como a gente vai ver aqui. Né? Então, as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Vejam, todos esses pontos foram tocados aqui hoje durante a participação. Né? Então, a prova ela não é um fim em si mesmo. Isso já é importante. Às vezes, e na maioria das vezes, as provas elas vêm justamente como uma maneira de aquele espírito exercitar em si tantos talentos quanto ele já traz inatos, a fim de se tirar daquela situação de prova, gente. A prova, a dificuldade, o obstáculo, ele foi feito para ser resolvido, para ser superado, não para ser vivido e eternizado como uma forma, às vezes, de achar que está evoluindo por conta de um sofrimento. Não. Se é um sofrimento que você pode terminar com ele, é sua obrigação de terminar com ele. Tá? Então, pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Eu até já comentei aqui com vocês em algumas oportunidades a respeito do exemplo do próprio Haroldo Dutra. O Haroldo, ele cita que ele teve, né, que viver ali em diversos lares, né, durante a infância, foi uma infância um tanto quanto conturbada, que foi difícil, né, e tal, passou por diversas ali dificuldades, só que isso, por outro lado, ajudou ele a desenvolver uma capacidade de adentrar em qualquer ambiente, vamos dizer assim, e ter aquilo que a gente chama, né, de jogo de cintura, para lidar com diversas situações, para lidar com diversas pessoas, para exercitar a convivência em diversos níveis. Tá? Então, ter aquele joguinho de cintura de saber lidar com qualquer local que você precisar adentrar. Tá? Então, ele mesmo dá esse exemplo. Ora, se a vida dele
lá no início, na infância, foi assim, ora, tem um objetivo, e foi desenvolver, aflorar isso, né? Então, aqui o Evangelho está nos utilizando de um exemplo justamente desse, né? Que pode dar que um homem nasça em posição penosa e difícil, mas isso é justamente uma forma de dar esse empurrãozinho que eu falei, para ele se ver obrigado a procurar os meios de vencer aquelas dificuldades que estão no meio que ele frequenta ali, que ele nasceu. Certo? Só que agora vou lembrar uma coisa. Ele escolheu esse caminho e usou isso daí a seu favor como um jogo de cintura, mas ele poderia usar isso daí, se fazer vítima e usar de uma muleta, como se fosse uma muleta, carregar isso para o resto da vida. Ah, eu fui mal, né, interpretado, eu fui judiado na casa de fulano, eu não fui bem aceito na casa de ciclano, e ter aquela autopiedade, que a pior coisa que o ser humano pode ter é quando tem dó de si mesmo. Então, quando vem a luta, qualquer dificuldade que a gente tem, é isso que você está falando, e aí eu vou em cima disso. Usar a inteligência e ver qual o melhor proveito que você possa tirar dessa lição, por mais difícil e penosa que seja, para o seu aprimoramento e crescimento e evolução espiritual. Sim, exatamente isso. E o Evangelho vai justamente nesse sentido. O mérito não é sofrer. Não está na dor o proveito em si. O mérito consiste em sofrer sem murmurar. Que é justamente isso, no sentido do que minha mãe disse agora. Né? A questão não é aquele sofrimento, a questão é o que você vai fazer com isso. Tá? Eu dei o exemplo do Haroldo. Minha mãe foi e deu o exemplo do que acontece com muitos de nós. Por que eu estou dizendo com muitos de nós? Porque, pelo que a gente tem aí de experiência, e estatisticamente falando, a gente falha muito. Muito mais do que acerta. É só a gente pegar a série Nosso Lar ali e ver a quantidade de depoimentos que tem de gente que foi vitoriosa numa encarnação ali no planejamento encarnatório, e tanto de depoimentos que tem de gente que não foi tão vitorioso assim. De que falhou e teve que retornar para refazer a lição. Tá? Então, existem os dois lados. Né? Vai ser submetido a sofrimento, sim. E o mérito não está no sofrer, mas é o sofrer sem murmurar as consequências dos males que não seja possível evitar. Ou seja, aqui já está nos dando outro viés. Aqueles que são possíveis evitar, o que a gente tem que fazer? Evitar. Isso é um bom exercício também do livre-arbítrio. Isso é um bom exercício da inteligência que Deus nos deu. Evitar aqueles males que nos cabe evitar. Então, perseverar na luta. Ora, tá difícil, tá pesado, tá passando por bastante dificuldade aquele ser humano. Só que ele não está murmurando, ele está perseverando na luta, ele não está se desesperando. Isso não é um sinal de fé e de ligação direta com a divindade? Porque, principalmente nessa fase aqui, ó, se você não é bem-sucedido, você perseverar e você não se desesperar. É nisso que você prova a sua fé. É nisso que você prova que você realmente está disposto a seguir os desígnios da divindade sem se revoltar contra a divindade. E olha só aqui essa questão, e isso aqui é um ponto que eu tenho que tocar e tenho que abordar esse tema aqui. Não está o mérito numa negligência, que seria mais preguiça do que virtude. Ou seja, se você tem meios, se está falando de negligência aqui, negligência é quando você pode fazer algo e não faz. Você é negligente com relação à responsabilidade que você tem. Nós já desenhamos aqui, no nosso panorama aqui, nós já conseguimos identificar que existe essa responsabilidade. Se nós temos o dever e o instinto de preservação, então existe essa responsabilidade com relação ao nosso corpo, com relação à nossa saúde. Então, não adianta a gente ficar desgastando a nossa saúde e o nosso corpo como se esse sofrimento auto-infligido ele fosse trazer a salvação. Não é por aí o caminho. E o Evangelho nos traz aqui justamente isso. E nesse panorama do Evangelho, ele vai falar a virtude, o mérito, não está numa negligência, que seria mais preguiça do que virtude. Ou seja, se você está lá, caiu num buraco, vai ficar lá reclamando, murmurando, né? Sofrer sem murmurar. Veja, essa frase do Evangelho ali. Vai lá, tá lá, caiu no buraco, vai ficar lá murmurando. Ah, não, agora eu vou ficar por aqui mesmo, que aí eu vou morrer, vou definhar aqui,
tal, isso vai ser do aproveitamento para o meu espírito. Não, isso é mais preguiça do que virtude. Se você tem condições de escalar, de com seus próprios meios, você tem força de se tirar do buraco, é obrigação. Passa a ser obrigação. Porque se Deus te deu os meios para conseguir resolver, é para que você resolva. E aí vem aquele negócio assim que bate até um friozinho na barriga, né? Porque se você desenvolve as capacidades para resolver diversos problemas, não espere outra coisa a não ser que diversos problemas se apresentem para que você possa resolver. E depois não há o que reclamar disso, porque você está fazendo, aí sim, você está fazendo um belo resgate ali, utilizando de todas as potencialidades que a divindade te emprestou para poder colher os frutos aqui de uma boa encarnação, de um bom rendimento do seu planejamento encarnatório. Certo? Então, ficar na dor, permanecer na dor, nada tem de aproveitamento, se não trouxer consigo o aproveitamento para o próximo. Esse é um elemento crucial desse item 26 aqui do Evangelho. Não adianta o silício, não adianta auto-infligir-se qualquer dor, qualquer sofrimento, se não há aproveitamento para o próximo. Se não há aproveitamento para o bem do próximo, é em vão que você se causa dor. É em vão que você permanece na dor. Porque a gente tem que amar ao próximo como a si mesmo. Então, só o sofrimento por si só não vai te trazer benefício nenhum. Agora, se você se submete a um sofrimento para que o próximo tenha algum benefício, para trazer algum benefício para o próximo, aí existe mérito. E aí, se a gente pegar assim, simplesmente uma visão do Cristo, não tem como negar que é mérito, porque teve sofrimento na encarnação do Cristo aqui, em que ele veio em missão? Né? Obviamente que teve. Mas por que ele se submeteu? Ele poderia? E aí é uma questão, né, que a gente pode levantar também, como é um estudo aprofundado. Então, mas e no caso do Cristo? Então, ele não poderia ter interrompido? Ele poderia. Poderia ter interrompido a própria crucificação? Poderia. Poderia ter evitado a condenação à crucificação? Poderia. Deixou mais do que claro isso em diversos pontos ali da Bíblia. Que poderia. Mas e aí, nesse caso? Ora, vejam, nesse caso não é o sofrimento pelo sofrimento, é o sofrimento pela redenção da humanidade. Esse sofrimento do Cristo, ao qual foi submetido, e ele não interrompeu porque estava em missão, era planejado para que acontecesse dessa forma, porque era essa a maneira de encaminhar o nosso mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, que depois passaria a ser um mundo regenerado, que depois ditoso, e assim por diante. Certo? Então, tem-se sempre que analisar essa questão com relação ao aproveitamento. E aí eu não vou ver o aproveitamento para mim, eu vou olhar primeiramente para o próximo. Se eu estou fazendo isso aqui pelo próximo, então sim, aí realmente há um mérito nesse sofrimento, há um mérito espiritual nesse sofrimento. Se for para mim mesmo, não, é interesse, né? A gente consegue identificar isso? Se eu estiver passando por um sofrimento, mas o benefício que eu vou colher daquilo ali é meu mesmo, é simplesmente uma questão natural ali, de interesse natural. Por exemplo, eu vou me dedicar a fazer mais horas extras no meu trabalho, sabendo que eu vou ter que abdicar de muita coisa do meu lazer, da minha família e tudo mais, mas é porque eu tenho um objetivo, por exemplo, de adquirir uma moradia melhor, ou de adquirir um carro maior, mais espaçoso e mais confortável, para eu poder viajar com a minha família, ou de juntar um dinheiro para fazer alguma coisa. Então, veja, se há um interesse meu naquilo ali, é simplesmente uma questão da vida. E é normal que a gente faça as coisas por um interesse próprio. Isso também faz parte, talvez, dependendo do interesse, obviamente, né, desse nosso instinto de sobrevivência, desse nosso instinto de preservação. Isso é natural, tá? Não há qualquer pecha aí de negativismo nessa questão de fazer algo por um interesse. O interesse que eu estou me referindo aqui é qualquer tipo de interesse, não um interesse escuso, tá? Esse interesse escuso é aquele interesse pejorativo, aquele interesse negativo, em algo negativo, tá? Então, o Evangelho, no seu texto, ele vai nos dizer que essa questão, ela dá lugar naturalmente a outra, ou seja, se a gente vai desenvolvendo um raciocínio nesse sentido, vão surgir outros questionamentos, como, por exemplo, se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos,
haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? E aqui a resposta é maravilhosa, porque ela é muito direta, né? A isso responderei muito positivamente. Ora, mas positivamente, então há mérito em alguém procurar as aflições que lhe agravem as provas? Ele vai responder muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Só, isso aí já resolve essa questão. Se a gente parasse aqui, a gente já teria a resposta que a gente precisa ali para saber distinguir que existe sim um certo tipo de sofrimento auto-infligido que nos traz uma benesse para o espírito, né? Mas vejam, né, aqui é muito fácil de delimitar e de especificar qual é esse tipo de sofrimento auto-infligido. É aquele que, pelo seu próprio sacrifício, traz um proveito ao próximo, traz o bem do próximo de alguma forma. Tá? Isso é a caridade pelo sacrifício. E aí ele vai e complementa ainda, né, que não, quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Veja, aquele que se utilize, aqui vamos voltar na questão do silício. O silício por si só, ali, mas para se expor com aquele silício perante a sociedade, fala, nossa, olha, eu me submeto, olha aqui, olhem para mim, olha o que eu faço, eu estou fazendo isso, mas porque eu sou um filho obediente, porque eu me curvo diante do pai, e assim, não, isso aí ele fala aqui, ó, fanatismo, egoísmo por fanatismo. Está trazendo algum bem para o próximo? Se não, foge. Porque ou você vai cair no egoísmo por fanatismo ou no puro interesse ali, né? Que aí pode ser um interesse bom ou pode ser um interesse ruim. Mas com relação ao silício, ao sofrimento auto-infligido, veja, se não traz bem para o próximo, é melhor evitar. E aqui, ó, uma grande distinção que talvez vai solucionar aí algumas dúvidas que podem surgir. Grande distinção cumpre a que se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, ou seja, gente, vamos simplificar, os espíritos pegaram e falaram assim, ó, vamos mastigar mais um pouquinho e entregar isso um pouco mais mastigado para tornar um pouco mais fácil essa trajetória dos nossos irmãos e tirar aí, dirimir de uma vez por todas as dúvidas com relação a sofrimento auto-infligido. Ó, pelo que vos diz respeito pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Então, aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Ou seja, gente, aqui eu vou traduzir em miúdos para ficar muito mais fácil para a gente, porque eu já me peguei também com dúvidas com relação a isso aqui. Tá? Então, gente, a gente não tem necessidade nenhuma de procurar provas e de procurar meios de tornar a nossa vida mais difícil. Tá? O nosso objetivo aqui não é esse, gente. Às vezes a gente se perde um pouco aqui, né? Isso pode acontecer, assim como eu já tive esse questionamento. Acredito que pode ser que já tenha reverberado em algum dos nossos irmãos também. Essa questão de cabe a mim, então, né, tentar fazer algo mais difícil, tentar dificultar mais um pouco? Não, aqui ele responde de uma forma bem clara. O evangelho aqui ele não nos deixa dúvida. Ó, se você conseguir simplesmente, não vai atrás de fazer algo que é tão complexo, e às vezes a gente acha que a nossa missão aqui é de um sofrimento imenso, ou é um negócio assim gigantesco, não. Às vezes, cabe a gente simplesmente, ó, aceita essas dificuldades que você tem. Às vezes é uma dificuldade dentro de casa, com um familiar, às vezes é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas que você, às vezes, no dia a dia, assim, você vai considerando assim e fala, não, né, isso aqui não faz parte do que eu tenho que resolver, deve ser algo maior. Não, às vezes é algo dentro da sua casa, ali, alguma coisinha pequena que você tem que fazer ali, que está dentro do planejamento que você não está fazendo. Tá? Então, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume. Se a gente conseguir né? Olha só, se a gente conseguir somente
aceitar sem se queixar as provas que a gente passa, nossa, já está maravilhoso. Nem isso a gente consegue ainda, tá? Então não adianta a gente querer o mais se a gente não consegue nem o menos. Gente, só as provas que já estão programadas para acontecer já são o suficiente. Tá? Não adianta a gente querer aqui, enquanto alunos, colocar-se mais alto do que o professor. Não. Se foi aquilo que nos foi reservado dentro do nosso planejamento encarnatório, confia e tem fé que é aquilo que você tem que resolver. Não fique procurando mais chifre na cabeça de cavalo, né? Como a gente costumava dizer. Não fica procurando mais sarna para se coçar. Contente-se com as provas que você tem e tenta resolver elas da melhor forma possível. Principalmente sem se queixar, com fé, com confiança de que tudo está caminhando para o melhor caminho possível. Tá? E um dos motivos da gente ter que ter essa fé assim é de saber que o nosso planejamento encarnatório não é a gente que faz, são espíritos infinitamente mais capazes do que a gente. E por que eles fazem isso? Porque se a gente fosse fazer, a gente não tem capacidade nem de compreender o que eles fazem, quanto mais de desenhar um planejamento encarnatório com tantos vieses quanto a gente tem aqui, com tantas oportunidades quanto a gente tem aqui. Então, é só aproveitar essas provas que nos chegam. O primeiro passo, que é esse, de só não se revoltar, não se queixar, já é um progresso, assim, imenso, e o qual, não sendo pessimista, mas sendo bastante realista, para a gente fixar isso no nosso espírito, para a gente poder saber que a gente venceu isso, que a gente não vai ter que voltar mais nisso, vai demorar ainda alguns séculos para a gente poder adquirir essa resiliência de passar pelas provas sem se queixar. Passar pelas provas mais difíceis ainda, agradecendo, aí é outro nível já. Aí acho que talvez a gente deixe para falar disso um pouquinho mais para frente, porque a gente cumprindo só esse primeiro, que é não se queixar e não se revoltar, já está ótimo. Não precisa querer se manter no sofrimento, não precisa querer agravar ainda mais o sofrimento ou se causar sofrimento. Lide com aquelas dificuldades que você já tem. Elas foram planejadas para ser assim, por espíritos muito mais capazes do que nós mesmos, e às vezes a gente realmente não vai entender, mas tem que seguir assim mesmo. Quando a gente não entender, basta ter mais fé, confiar e utilizar daquela nossa ferramenta, daquele nosso instrumento tão útil, que minha mãe sempre fala aqui, Edina sempre fala, todos nós aqui a gente sempre cita. Oração, gente. Nesses momentos que a gente não consegue compreender e que a dificuldade está muito grande, oração. Então, veja, ó, aqui, ele já nos disse aqui, ó, que tem alguns tipos de sofrimentos que a gente não consegue evitar. Tá? Então, nesses aí, ó, o mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar. Se você fez de tudo, não conseguiu evitar, simplesmente segue o seu caminho com fé, confiante que Cristo está ao seu lado a todo momento. Ele não vai te abandonar, e se você fez o melhor de si, já está feito. Era isso que você precisava fazer. Do restante é só não se revoltar, só não murmurar. Ah, mas eu não consigo entender. Ok, prossiga na sua caminhada, ainda que sem entender. É difícil, eu sei que é difícil. Falar aqui disso é tão fácil, né? Mas quando a gente está passando ali pelo momento pesado assim, é muito difícil. Mas às vezes é isso que a gente tem que fazer, gente. É simplesmente abaixar a cabeça e seguir, porque não vai entender realmente naquele momento. Só quando a gente tiver uma visão mais ampla de espírito fora da prisão corporal que nós estamos, é que a gente talvez vai conseguir entender certas coisas, né? E a fé entra justamente nessas lacunas. Onde não há entendimento, complete essas lacunas com fé, que aí você segue. Então, aceitá-las, essas provas, sem queixumes e com fé. Eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Veja, quantos espíritos já não caíram no erro por conta disso? Às vezes, há tanto auto-sofrimento, né? Esse sofrimento auto-infligido, ele ocupa tanto espaço, ele castiga tanto o corpo,
que às vezes ele mesmo é o próprio impedimento de que aquele espírito consiga realizar aquelas tarefas que estão determinadas para ele realizar nessa encarnação, de acordo com o seu planejamento encarnatório. Ele perde tanto tempo, tanta energia, desgasta tanto o seu corpo se auto-infligindo, que aquilo que ele precisava fazer, ele não consegue realizar, porque ele se torna fraco, né? Ele já não tem mais toda aquela energia, porque ele está se auto-infligindo sofrimento. Ele está desgastando, sem necessidade, o próprio corpo. E aqui está falando justamente disso. Não fique enfraquecendo o seu corpo com essas privações inúteis, né? Porque você vai precisar de toda a energia necessária para vencer as próprias provas que estão delimitadas no seu caminho. Então, torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Ou seja, qual que é a nossa obrigação com relação ao corpo, que já foi falado aqui hoje? Sustentar e fortalecer. Tá? Contravir a lei de Deus é justamente o contrário, é torturar e martirizar voluntariamente o nosso corpo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio, como foi citado aqui, gente. Tá vendo como que tudo vai de acordo com essas participações que vocês fazem aqui, como que um raciocínio vai complementando o outro? Tá certíssimo a linha de raciocínio que a gente está levando aqui no geral. Você enfraquecer o seu corpo sem necessidade é um suicídio. Vai levar ao desgaste desse instrumento mais precocemente. Você vai perder uma parte da sua encarnação. Vamos utilizar aqui um exemplo bem prático aqui para deixar isso bem delineado. Vamos supor que nós somos um motor de carro. Um motor de carro, se você der a manutenção dele certinho, utilizar o óleo certo, utilizar ele de acordo com aquilo que é recomendado pelo fabricante, ele vai durar lá 500 mil quilômetros. Se você desgastar ele demais, não fizer uma correta lubrificação, uma correta manutenção, não vai durar tudo isso. É assim a nossa encarnação. Se você ficar a todo momento se fustigando com martírios desnecessários, você está se suicidando, porque você vai... esse desgaste ele pode levar o seu corpo a não resistir o tempo que era programado para ele resistir nessa encarnação. Então, veja, o principal de tudo isso aqui sempre é o equilíbrio, gente. A gente sempre tem que olhar com os olhos do equilíbrio. E aqui, já, nesse parágrafo mesmo, o Evangelho vai nos dizer isso, né? Usai, mas não abuseis. O que significa usar, mas não abusar? Usa de tudo aquilo que você veio com, né? Utiliza de tudo aquilo que a divindade te emprestou aqui nessa encarnação. Mas usa, não abusa. Tá? Usai, mas não abuseis. Tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Aqui, no sentido geral, gente. A gente não está aqui para cair em abuso. Abuso, de qualquer forma que seja, de qualquer tipo de coisa que seja, de qualquer tipo de substância, qualquer tipo de sentimento, de conduta, ela vai levar com que a gente incida em algum erro com relação ao planejamento encarnatório. Tá? Então, aqui nós construímos até então essa imagem de que vamos utilizar, mas não vamos abusar. Vamos ter um bom senso? Vamos construir um equilíbrio? É isso que o Evangelho está nos dizendo. E aí, para finalizar, ele ainda soluciona outra questão, o diverso. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si mesmo, a si próprio, sofrimentos para o alívio do seu próximo. Aquele que suporta o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precisa. Tá? Aqui, a gente vê algo que vai além de buscar o próprio sofrimento. Né? O objetivo desse espírito não é esse. É o de aplacar o sofrimento do próximo. Só que aí, ainda que ele tenha que se causar o sofrimento, o objetivo é aplacar o sofrimento do próximo. Tá? Então, se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa.
Veja, como eu disse, esse elemento do bem ao próximo, aqui, a gente não pode deixar isso se afastar. Esse tem que ser o objetivo. E aí, se esse for o objetivo, aí tanto faz se você vai se sacrificar, se você vai se causar um sofrimento, mas o objetivo é o bem do próximo, ok, aí é louvável. Aí é a caridade pelo sacrifício. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados, para ir desamansar de infecta, levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tende em tudo isso vosso cilício, verdadeiro e abençoado, visto que os gozos do mundo não vos secarão o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza. Antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhes evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Aqui está dizendo justamente aquele exemplo que nós utilizamos aqui até no início, daquele que tem as maneiras, tem as ferramentas para minimizar ali a própria dor, e não faz. Por N motivos. Não há mérito nisso se não for trazer bem para o outro. Né? Há mais uma falta de coragem diante da provação. Então, ele nos alerta ainda aqui, finalizando o capítulo, né? Você está buscando realmente um cilício? Você quer algo para se infligir? Então, se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Olha, por que ele está dizendo isso? Porque a morada dos sentimentos, dos pensamentos, de tudo que a gente é, de tudo que a gente faz, é no espírito, não é no corpo. Então não adianta punir o corpo. Você não está angariando fundo nenhum com isso. Você não está angariando qualidade nenhuma com isso. Agora, vai naquilo que é eterno. Vai nas suas vontades, que são oriundas ali do espírito, e aplaca elas. Aí você está buscando um cilício que realmente vai te trazer um bem. Então, mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um Anjo Guardião, Paris, 1863. Então, veja, aqui, de todas as formas, e esse é um estudo aqui, esse item 26, ele é bem completo, porque ele vai pegando diversos lados da mesma questão ali para chegar num ponto em comum. Tá? Essa questão do bem ao próximo, que deve ser o objetivo principal, e a questão de que não se encontra, não reside na dor por si só, esse aproveitamento espiritual que a gente busca. Se você quer um cilício que realmente vai te trazer proveito, vai nas suas vontades, vai nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. É ali que você tem que aplacar. É ali, e é justamente ali onde mais dói na gente, né? Na parte material aqui, a dor é pungente também, mas essa dor do espírito que tem que se retrair as suas vontades, pode ter certeza que ela é muito mais proveitosa para o nosso aproveitamento espiritual. Como deixou bem claro aqui o nosso item 26. Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento? Quer introduzir algo mais? É muito maravilhoso, né? Acho que a gente fica assim, meio que flutuando nos pensamentos da gente, né? Diante desse aprendizado. E eu quero falar mais um que a Janete botou na minha cabeça outro dia, que eu não vou esquecer jamais, das mãos enferrujadas. Sim. Que ela contou para as crianças dela. Então, agora tem o carrinho do Alberto, e tem as mãos enferrujadas da Janete. Vamos ver quem vai ser o próximo. Né? E como é maravilhoso tudo isso. E aqui é um bom momento para você falar isso, mãe, porque aqui, esse item 26, ele nos traz justamente isso. Olha, por que ao invés de nós, como espíritos imperfeitos, ficar procurando um alto sofrimento, se infligir algo,
Por que não põe essas mãos aí que não pode enferrujar ao trabalho do próximo? Porque aí você não precisa se preocupar com o sofrimento que vai ser causado, nem nada disso. Você tem que se preocupar simplesmente em fazer o bem ao próximo. E aí você não precisa se preocupar com sacrifício nem nada, é o trabalho. Não, é o trabalho. Ô, gente, eu vou te falar, eu termino, toda vez eu termino aqui emocionada, muitas das vezes chorando, porque é uma alegria espiritual, sabe? Que vem com cada palavra, com o que cada um fala e vai complementando, igual você falou, parece assim que é um quebra-cabeça, cada um vai colocando uma pecinha, e vai encaixando, e aquele aprendizado perfeito, e aquele bálsamo que vai sendo derramado no coração da gente. Que maravilha, como que é bom. Sim, isso é maravilhoso, e é maravilhoso a gente entender do porquê que é assim, né? Por que as pessoas são tão diferentes? Porque justamente nós somos parte de uma engrenagem, né? A Sim. gente está aqui justamente para a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Cada um dá a mão para o próximo e contribuir com aquilo que tem para contribuir. E que em cada um vai ser uma coisa diferente. O trabalho, esse trabalho que a gente fala aqui, gente, para cada um é uma coisa diferente. E não é porque um é maior, o outro é menor, ou porque um é mais importante. Não, é porque é assim, porque existe muito trabalho e em muitas esferas. Então tem que ter trabalhador preparado para fazer cada uma das coisas. Se todos forem trabalhar, por exemplo, só em um determinado setor, vai faltar em outro. Então é por isso que todos nós somos diferentes, mas todos nós temos algo a contribuir. Então, esse trabalho que a gente fala aqui, ele é inerente e ele é diferente para cada um dos seres. Porque cada um tem as suas dificuldades, sim, mas uma certeza que a gente traz quando a gente encarna aqui também, cada um tem as suas potencialidades, elas são nos dadas, nos emprestadas, né, nessa encarnação aqui, para a gente desenvolver. Então, o trabalho de cada um com relação ao próximo vai ser diferente. E é isso que a gente está fazendo aqui, essa comunhão, né? Era disso que Jesus falava quando ele falava em comunhão entre os irmãos, né? Em servir ao próximo. É isso, é se complementar, igual minha mãe falou aqui agora, né? Que cada um traz um pouquinho do seu conhecimento, traz um viés diferente, que no final complementa tudo. E aí vira esse conhecimento maravilhoso que realmente nos toca. É verdade. É bom demais. E eu agradeço de coração a cada um. E é por isso que a gente está aqui. É maravilhoso. Demais. Gente, então, no nosso próximo estudo aí, ó, nós vamos continuar, e aqui é maravilhoso também, né? Deve-se por ter umas provas do próximo, né? Vai justamente nesse sentido, né? De que essa crença de que se tinha, de que era no sofrimento que a gente devia resgatar. E simplesmente pela dor, por si só. Né? E aqui vai nos resolver muito com relação a isso. Viu? Esse estudo aqui, ó, não perca, viu? Quem tiver a oportunidade. Ó, é um complemento perfeito desse item 26. Bom, então é isso. Eu gostaria de agradecer. Hoje nós passamos até 10 minutinhos aí do nosso tempo, né? Mas era só para a gente poder terminar esse item 26 aqui, né? Para a gente poder caminhar mais um pouco aí no nosso estudo. Agradecer imensamente a presença de cada um aqui, né, a contribuição que cada um traz, principalmente, gente, o tempo que cada um dedica diante das milhares de tarefas, das milhares de coisas que a gente poderia estar fazendo, o tempo que cada um dedica para trazer o coração aqui e a gente poder discutir essas questões do Evangelho. Tá? Isso é o mais importante de tudo, porque a gente está se dedicando, tá, a poder angariar aqui algo de valor e levar, principalmente, para as nossas rotinas, né? E que os nossos bons espíritos aqui, companheiros, possam nos auxiliar no nosso dia a dia para a gente colocar esses conhecimentos que a gente adquire em prática. Para a gente se lembrar disso, principalmente, não agora, mas durante as provas mais difíceis que a gente passar por essa vida aqui, que a gente possa se lembrar que por trás de tudo tem um objetivo, por trás de tudo tem sempre um Deus bom e misericordioso que nos ama acima de tudo e que a gente nunca vai estar sozinho, que Jesus sempre vai estar conosco. Principalmente nos momentos de maior dificuldade, ele nunca vai nos abandonar. E é isso, gente, uma boa noite a todos, espero que tenha sido proveitoso a todos, e nós nos vemos no nosso próximo estudo.
Boa noite. Boa noite a noite. todos, gente. Boa Boa noite. Foi maravilhoso.